Sejam muito bem-vindos à live da cura de hoje. Que alegria estar aqui, gente. Muito feliz em estar aqui. Então, quem for chegando, vem chegando, me dá um oi. Uma alegria estar aqui com vocês. Uma honra poder compartilhar um pouquinho de conteúdos, conhecimentos que eu venho estudando, que eu venho, né, praticando ao longo da minha jornada com muitos conhecimentos de um campo não convencional, né? Quando eu trago aqui conhecimentos, né, egípcios, de sabedorias milenares, ancestrais, né? Muitas vezes a gente até confronta um pouco o senso comum, o que ensinaram pra gente, o que a gente achava que era antes da gente conhecer esses, né, esses conhecimentos mais ditos como herméticos, né, conhecimentos que antes eram ensinados somente em escolas iniciáticas, em iniciações mesmo de autoconhecimento. Porque para que que serve, gente, todo esse conhecimento? Serve para que a gente possa realmente estar no centro da nossa vida, para que a gente possa parar de ser vítimas e começar a ser autores, a ser realmente os autores da nossa história, fazendo as nossas escolhas de forma consciente. Então, gente, uma alegria estar aqui, uma honra estar aqui. Hoje, o tema da live da cura é muito especial. Por quê? Porque eu vou falar sobre acidentes, né? E muitas vezes a gente acha que os acidentes, como o próprio nome já menciona, eles são um evento acidental ou ocasional, um evento que, na verdade, não foi, entre aspas, é, esperado, planejado, arquitetado de alguma forma por nós mesmos. E eu já começo com essa informação de que os acidentes não são mero acaso. Os acidentes não acontecem de forma acidental. Então, nós vamos falar sobre isso. Quero explicar aqui com base, né, nessas teorias, nessas filosofias, nesses ensinamentos milenares, né, que são pautados em muitos livros, muito conhecimento, que eu sempre vou também trazer as referências para vocês. Então, até quando vocês quiserem aprofundar mais sobre isso, fiquem à vontade para me mandar aqui de onde que eu tirei isso, né? Que eu vou ter o prazer de compartilhar, né? Em qual livro você pode estudar mais sobre o assunto, ou até, principalmente, mergulhar sobre temas que você queira conhecer, que estão acontecendo, reverberando aí no seu campo. Então vamos lá, gente, vamos lá. Qual que é? Vocês sabem que a live da cura, ela traz sempre o quê? O significado emocional, energético, mental ou espiritual que nós normalmente não conhecemos, né? Que ele está por trás dos sintomas, por trás do acontecimento, por trás do que aparentemente foi ocasionado só no campo material, só aqui na matéria. Porque a matéria ela é regida por outras coisas, né? Pelo campo espiritual, energético. Então, assim como em cima, embaixo. Essa é uma lei hermética que também, né? Ensinamentos e escrituras sagradas traduzem de outras formas, com a mesma essência, com o mesmo significado. O que que isso traz? Que, gente, assim como no inconsciente a gente manifesta e materializa no consciente. Olha que coisa interessante. Tudo acontece primeiro num campo não visível, para que aí sim possa baixar, fazer o download da informação para o nosso campo visível. Isso a física quântica explica brilhantemente. Tem um livro que eu gosto muito que tem correlação com essa live de hoje, gente, que é O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Até eu ia procurar ele para trazer aqui, mas eu não deu tempo de trazer esse livro, mas depois eu compartilho com vocês. Esse livro é sensacional. Quem ainda não leu, quem ainda não acessou, recomendo muito. É um livro de cabeceira, assim, para você ler e rever em muitos momentos da vida.
tá? Então, o poder do subconsciente, ele explica muito do que eu vou trazer aqui, que como no inconsciente vem para o consciente as coisas. Inclusive, sim, nós somos responsáveis pelos acidentes que atraímos. Nós somos responsáveis pelos acidentes que causamos muitas vezes em nós mesmas, em nós mesmos. Então, gente, é com muito respeito, com assim muito cuidado que eu trago essa informação aqui para que a gente não fique se punindo e nem se chicoteando quando a gente entende que a gente causou determinadas coisas, mas muito pelo contrário, que a gente venha com, né, o nosso adulto, a nossa adulta e se torne responsável para fazer diferente daqui para frente, agora que a gente vai trazer para o consciente essas informações, tá? Então é com muito cuidado que eu trago mesmo para que a gente também não vá para outra polaridade, que seria realmente compreender as coisas que a gente já causou, até de mal para a gente mesmo, sem querer. Mas que aí a gente tenderia a se punir, a ficar se flagelando pelos acontecimentos do passado. Então, não é para esse lugar que a gente vai, já deixando os avisos aqui, né? O convite da live da cura, a expansão da consciência, é autorresponsabilidade pelo que a gente manifesta todos os dias na nossa vida. Então, bora lá? Qual que é o significado, gente, espiritual, emocional, energético dos acidentes, né? Segundo a filosofia egípcia, bora lá. O acidente, ele nunca é acidental. Ele é um chamado do inconsciente para que você se torne consciente de algo, para que você olhe para algo. Porque ele representa um choque entre o consciente e o inconsciente. Quando a pessoa ela não quer enxergar algo ou está resistindo à mudança. O corpo usa o acidente como um freio brusco para obrigar a pausa, ao silêncio ou à reflexão. Muitas vezes expressa autopunição, sensação de culpa ou crença de que precisa pagar por algo. Esse é o significado pelo conhecimento egípcio. E agora eu vou trazer a explicação que a Cristina Cairo, nos livros da Linguagem do Corpo, traz sobre os acidentes, que estão ligados à raiva reprimida, à pressa da mente. Ou seja, os acidentes acontecem quando a pessoa vive distraída de si mesma, fora do presente, fora do aqui e agora. Revelam a dificuldade em aceitar o caminho que está trilhando. E aí, literalmente, bate de frente com a vida. Então, o local atingido no corpo, ele mostra a área da vida onde está acontecendo neste momento o maior conflito interno. E ainda, agora, pela visão da metafísica da saúde, um acidente ele pode ser a somatização de impulsos autodestrutivos. Quando não se expressa a insatisfação, a frustração, o corpo cria um choque externo para liberar essa energia. Então, representa também uma necessidade inconsciente de chamar atenção, de pedir ajuda ou de se permitir parar. O contexto do acidente, né, que pode ser às vezes uma queda, um corte, um acidente de carro, uma batida, uma queimadura, ele traz pistas sobre os padrões emocionais envolvidos. E aí também trouxe, né, segundo a Louise Hay, que eu amo muito também o conhecimento dela, ela traz que os acidentes refletem rebeldia contra a autoridade ou uma raiva de si mesmo em e um sentimento de vítima. A pessoa ela sente-se pressionada, sem controle da própria vida. E a cura começa quando se assume a responsabilidade interna, né? Então a frase que a Louise Hay já traz para a cura, né? É eu crio segurança e harmonia em meu mundo. E vou um pouquinho mais, gente.
Além disso, né, a área que é afetada do corpo, né, tem um significado um pouco mais preciso, mas vou falar sobre a lateralidade, se é do lado direito ou do lado esquerdo do corpo. Isso também revela muita coisa, né? Então, quando o acidente atinge o lado direito do corpo, segundo, né, Hermes Trismegisto, a filosofia e o conhecimento egípcio, o lado direito, ele mostra conflito ou resistência em relação à energia feminina. Mãe, mulheres, a própria intuição e o próprio acolhimento. E quando o acidente ele atinge ou afeta mais o lado esquerdo, ele diz respeito ao masculino, que é quando mostra uma tensão com o masculino contra pai, homens, razão, ação ou autoridade, né? Então, eu já vou detalhar mais sobre os tipos de acidentes e o que que eles também estão simbolizando. Mas com essa breve explicação já deu para a gente ter uma noção, né? O que que um acidente traz? Vamos filosofar aqui, vamos discorrer sobre, né? Gente, um acidente, ele de alguma forma faz com que a gente pare. Porque se a gente tá, eu mesma, gente, já, né, já aconteceram algumas coisinhas assim na minha vida. Sabe aquele momento que eu tava me lembrando quando eu tava preparando esse material de um momento da minha vida que eu estava em São Paulo, capital, e eu marquei muita coisa assim com horários muito apertados, né? Um compromisso que já tinha outro em seguida e eu tinha que sair correndo do local que eu tava e encontrar uma outra pessoa no local que eu marquei. E eu saí correndo, assim, literalmente desconectada de mim mesma, desconectada da minha própria vida, porque eu tinha que cumprir com esse compromisso que fui eu mesma que marquei. E eu saí correndo e eu torci, assim, na rua, assim, pisei em falso, torci o pé. Mas não cheguei a machucar, mas sabe quando dá aquele torção que você vai de joelho no chão? E eu lembrei desse fato, isso tem mais ou menos uns 3 anos e meio, 4 anos. E nesse momento da minha vida, eu não sabia. E eu não tinha essa informação antes, tá, gente? Eu aprofundei nessa informação depois, na formação de linguagem do corpo egípcia que eu fiz. Mas esse acidente que eu, entre aspas, sofri, ele me mostrava o quê? Que eu estava muito desconectada da minha própria essência, que eu estava muito desconectada do que eu estava fazendo naquele momento da minha vida. Que hoje, anos depois, com a consciência que eu tenho hoje, eu consigo analisar e perceber que sim, o universo ele estava me mandando um monte de sinais de que aquele não era o caminho. E mesmo assim, por ego, por um condicionamento da mente, por uma obsessão que eu estava na época, por um determinado tema ou por uma coisa específica que eu queria, que era apenas uma satisfação do meu ego, eu insisti cegamente em continuar fazendo aquilo. E hoje eu entendo que aquele acidente foi assim uma forma do universo me parar. Gente, porque assim eu cheguei a ralar o joelho, sabe, de ficar na calça jeans assim, sabe, machucado, né, de ficar aquele sangue ali, né, de ter dado uma raladinha e de ter ficado com dor por dias. Porque o que que acontece? Eu não estava sendo flexível. Eu não estava, sabe, observando sinais, e foi literalmente do lado direito, tá, gente? Então, eu não estava ouvindo a minha intuição, eu estava desconectada do meu propósito, estava negando aquela coisa que lá no fundo eu sabia que era para fazer, e eu estava racionalmente querendo fazer outra. E aí, o que que isso mostra, né? Isso faz muito sentido com todas essas explicações que eu trouxe para vocês, seja pela visão egípcia, pela linguagem do corpo, pela metafísica da saúde, que o que que acontece é quando no inconsciente tem uma informação e no consciente tem outra, e essas informações elas estão conflitando. E o acidente, a queda, o acidente que te para, que te confronta, que te
às vezes te faz, né, parar tudo que você está fazendo, é um convite para reflexão, é um convite para olhar para dentro é para esse inconsciente que está querendo se expressar, para esse inconsciente que está querendo falar com você, esse inconsciente que está querendo literalmente te dar a mensagem que você está se negando a ver, que você está resistindo a aceitar. Olha só que interessante. E eu vou detalhar aqui para vocês, né? é, Cada um dos acidentes, né? O que que significa a queda, a batida de carro, os cortes, as queimaduras, acidentes domésticos, acidentes de trabalho e também aqueles acidentes repetitivos. Já notou que às vezes a gente com frequência bate, sei lá, o dedinho no móvel e é sempre o mesmo dedinho? Então são acidentes repetitivos, ou tem gente que tem algumas coisas assim de repente, sabe, de dar aquelas topadas assim, em alguma parte do corpo, né? Que sempre se machuca no mesmo lugar. Ou seja, gente, nada está desconectado, assim como dentro é fora, assim como em cima é embaixo, assim na terra como no céu. Essa passagem da escritura bíblica, ela explica exatamente essa lei hermética, essa lei universal. O que que isso está dizendo? Assim na terra como no céu, significa o quê? Que como está num campo que você não acessa teoricamente, né? Que é o céu, que pode ser também traduzido como o inconsciente, como esse lado interno, assim na terra, ou seja, na matéria. Então, vai acontecer na matéria como está lá dentro desse céu interno que é o teu inconsciente. Então, olha só que interessante. Quando eu olhei vários acidentes que eu causei, porque aí hoje eu sei que fui eu que causei de forma inconsciente. Então, vamos lá, gente. A gente não faz por querer, ninguém em sã consciência, né? Se acidenta porque quer. Mas inconscientemente é como se o seu eu superior, a divindade que te habita, né, a sua guiança interna tá querendo te trazer a mensagem, te trazer, né, uma informação, te mostrar que talvez esse não é o caminho, que você precisa tomar outra direção, que você precisa fazer alguma mudança e você não tá vendo. Então, qual que é o único jeito? Às vezes tudo isso tem que acontecer para parar, gente, sabe? Para dar uma pausa, uma ruptura. Porque o acidente, ele também indica uma ruptura, né? O acidente, ele tem um marco na nossa história, né? É um chamado. Eu lembro de já ter tido acidente de moto, acidente de carro, muitos anos atrás na minha vida, né? Eu já tive vários acidentes. Inclusive, gente, inclusive por estar de forma irresponsável, né? Olha, se a minha mãe estiver assistindo essa live, ela pode confirmar para vocês. E no passado, já assim, né, pilotei depois de ter bebido e tive um acidente de moto uma vez, de ter batido a moto. Já tive acidente de carro, de também ter dirigido, ter dormido no volante, chegando em casa, assim, né? Ainda bem que foram acidentes que também não causou nenhum mal a ninguém além de mim e dos prejuízos financeiros. Então, o que que os acidentes estão querendo falar com a gente? Que a gente está dirigindo, às vezes, a nossa vida para o lugar errado, né? Seja o nosso próprio corpo, seja a nossa carreira, seja a nossa vida afetiva, seja os nossos relacionamentos, ou seja, de uma forma geral. E aí, em cada contexto que eu já vou trazer para vocês, tem um aprofundamento, uma precisão mais cirúrgica. Mas os acidentes estão aí só tentando dizer que a gente está, de alguma forma, desconectado de algo essencial, que precisa ser incluído, que precisa ser visto, ser olhado. Então, bora lá, gente, ó. O que que significa um acidente tipo queda, né? Você cair, né? Uma queda, pela visão egípcia, é a perda do centro e do equilíbrio interno. Quando a mente ela está desconectada do corpo, ou seja, o chão te chama de volta, né? Então, pela sabedoria egípcia, é isso, uma queda
que a gente caiu sozinho, né? Assim, ela faz com que a gente se lembre que a gente precisa voltar para o chão, que a nossa mente está desconectada do nosso corpo. Pela Cristina Cairo, né, na linguagem do corpo egípcia, a queda significa distração, pressa, viver no futuro e não no momento presente. É uma necessidade, isso revela uma necessidade de descer do ego. Respira, gente, respira, vamos lá. Pela metafísica da saúde, né? A queda é o medo de perder o controle e a dificuldade de receber apoio. E também a Louise Hay traz em um dos seus livros que significa a queda, a resistência a se soltar e a confiar. Ah, então já vai uma afirmação. Se você teve qualquer tipo de acidente envolvendo queda, caiu da escada, escorregou no piso molhado, caiu no banheiro, né? Aconteceu qualquer coisa, caiu por torcer o pé, por pisar em falso. é, Gente, tem muitas formas, né, da gente cair. A gente é criativo nisso, a gente consegue fazer de inúmeras maneiras, né? Mas isso está dizendo o quê? Tá dizendo tudo isso, que a gente precisa voltar para o nosso centro, que a gente precisa descer do ego, que a gente tem que parar de querer ter controle e aprender a aceitar apoio, e que a gente também tá ainda com resistência a se soltar e a confiar. Então, bora para uma afirmação, se você teve qualquer tipo de queda, né, nesses últimos tempos aí na sua vida, a afirmação é: estou firme, presente e equilibrada em cada passo. Estou firme, presente e equilibrada em cada passo. Essa é a afirmação para quando você sofre algum acidente ou envolvendo uma queda, né? Vamos mais? Quem aqui já bateu o carro? Já teve alguma colisão de carro? Né? Normalmente pode ser quando você está dirigindo ou quando você não está dirigindo. Recentemente, inclusive ainda este ano, né? Isso aconteceu comigo, gente. Eu, né, tive uma batida de carro. Na hora eu já entendi, como eu já estudava isso, né? Olha, temos pessoas aqui nessa live que presenciaram, que estavam comigo no carro quando eu tive um acidente ainda este ano, gente. Olha só. O que que significa batida de carro? Pela visão egípcia, choque de forças internas opostas. O veículo, ele simboliza o caminho da vida. Pela Cristina Cairo, significa conflitos de direção, querer ir para um lado, mas seguir para o outro. Impaciência. Pela metafísica da saúde, conflito com autoridade ou limites, porque bater significa literalmente enfrentar. Segundo a Louise Hay, é uma raiva acumulada, uma sensação de que a vida não flui. Então, olha que interessante. Quando aconteceu essa batida de carro comigo, onde eu fui a responsável por isso, eu fui entrar em uma garagem, né, em um acesso de estacionamento, e eu passei um pouco dessa entrada. O que que eu fiz? Eu dei ré. E aí a colisão aconteceu no fato de eu estar dando uma ré e vir outro veículo e acabou pegando a lateral esquerda do carro. Tudo isso tem significado, gente. Na hora eu entendi, por isso que eu consegui me manter calma, tranquila, entender que tá tudo certo. Ainda bem que o único prejuízo seria financeiro, não tinha acontecido nada com as pessoas todas envolvidas, isso me tranquilizou. Mas o que que isso estava me dizendo? Naquele caso específico, que a direção da minha vida precisava seguir para frente. Que o fato de eu ter dado ré, mesmo que ali não era o melhor a fazer, ou seja, eu estava errado em ter dado ré naquele local, mostrava que de alguma forma inconsciente era como se o meu impulso fosse de voltar para o passado, de querer viver a vida que eu tinha antes de volta.
sendo que o universo está nos movendo sempre para frente. O universo ele está sempre nos conduzindo a evoluir, ou seja, havia uma inconsciente negação, uma resistência inconsciente que eu assumo e entendo que era uma resistência de ir para frente, de conduzir a minha vida para novos lugares, para novos caminhos, e não para os lugares e para os caminhos que eu já conhecia, que eram confortáveis, que eram, né, já sob controle, né? Então, isso faz muito sentido. Então, quero saber de vocês aí, quem já teve colisão de carro. Analise, né, quando você bater o carro, se foi, né, dando ré, se foi avançando um sinal, se foi distraído, se foi por ter olhado o telefone, porque tudo isso tem um significado. Então, fiquem à vontade depois para me mandar essas informações, que eu faço questão de analisar para vocês e trazer, né, o que que isso estava mostrando ou está mostrando na sua vida no momento em que acontece. Então, lembrando, gente. Carro significa, né, o veículo, qualquer tipo de veículo, né, seja ele carro, moto, ônibus, né, qualquer tipo de veículo que você está se deslocando é o quê? É o caminho da vida. Então, qualquer conflito ali, né, qualquer colisão, é como assim, você está indo para a direção errada. Você não está dirigindo a sua vida para o lugar ou para a direção em que a sua alma quer te conduzir. É como se a sua alma quisesse te guiar por um caminho e você, por ego, por qualquer outro motivo, porque aí o ego já define, né, que sejam qualquer outra expectativa externa, necessidade de provar algo, qualquer questão ainda não resolvida, porque muitas vezes a gente toma essas decisões por questões emocionais não tratadas, né? E a gente quer ir por um caminho que não é o que a nossa alma havia planejado pra gente. A nossa vida quer ir por um caminho, a nossa alma tá guiando a gente por um caminho e a gente quer seguir outro, pela razão, quer forçar um outro caminho. Então, essa batida de carro, essa colisão, tá te mostrando, recalcula a rota. Observa de volta o que de fato a tua alma quer. Então venha com a informação, né? Vai, volta para dentro, pega as instruções do GPS, baixa o mapa no GPS e daí você segue. E aí você pede direção para a espiritualidade, pede direção, né, para o que você considera divino, sagrado, superior, mais elevado, maior que você, para que a tua vida possa estar fluindo de forma alinhada ao que o mapa, o plano que a tua alma tem para cumprir. Porque senão você vai continuar atraindo acidentes. Os acidentes são para você lembrar que você precisa voltar para o lugar certo, para você, pelo menos para você se alinhar à rota para poder fluir com leveza, tá? Bora mais, gente. Vamos falar sobre cortes, que também são tipos de acidentes muito comuns, né? Os cortes, né, pela visão egípcia, ele significa uma interrupção brusca no fluxo de energia vital, porque o corte é uma separação de algo que dói. Segundo a Cristina Cairo, na linguagem do corpo, é uma raiva e impaciência reprimidas. É uma autopunição inconsciente. Pela metafísica da saúde, simboliza necessidade de se libertar de algo que já não serve, mas com violência. E pela Louise Hay, né, no conhecimento dela, é um descuido por estar mentalmente ausente. Quem aí já teve acidentes envolvendo cortes, gente? Tá ali cozinhando e de repente lasca ali um pedacinho do dedo. Aí eu já bati a unha assim na faca, ainda bem que a unha protegeu ali o dedo, né? Então eu também já lasquei assim uma parte uma vez da unha. Então, o que está simbolizando isso? Que tem uma interrupção brusca, que tem algo que quer ser cortado, que precisa ser liberado, mas que eu não consegui fazer isso com amor. Então, o corte, ele vem como uma forma violenta de fazer essa ruptura, que a gente não dá conta, às vezes, de fazer por vontade. Sabe aqueles nãos que você não dá?
Sabe aquele limite que você não consegue, às vezes, estabelecer? Aquele limite que precisava ser dito, aquele não que você teria que ter falado quando aconteceu determinada coisa. Então, gente, o corpo ele somatiza ali nos cortes, né? Porque literalmente são cortes, são rupturas. E aí tem que doer às vezes pra gente aprender. Mas por que isso, gente? Porque isso é da natureza humana, da gente ficar teimando em não se alinhar à nossa essência. A gente teima em achar que sabe e querer fazer do jeito mais difícil. Isso é só uma forma da gente ainda continuar no sofrimento do ego, né? Se a gente para, medita, se alinha, se interioriza, a gente para de fazer coisas que atraem acidentes, tá? Então, ali, ó, vamos lá. Uma afirmação para. Eu não falei afirmação da batida de carro, né? Das colisões. Então, gente, quando acontecer alguma colisão, alguma batida de carro, se centra, volta para dentro, se alinha ao seu GPS interno na direção da tua vida e diz: Meu caminho é seguro, sigo em paz e no meu ritmo. E afirmação de cura para quando acontece algum corte, algum acidente envolvendo cortes, né? Libera o que não serve mais de forma suave e amorosa, ok? Sem precisar de corte, gente, sem precisar se mutilar, sem precisar se machucar, sem precisar doer. Vamos liberar com amor, de forma amorosa, o que não serve mais, o que já não faz sentido, o que precisa ser deixado no passado. Como eu sempre lembro vocês, gente, o universo, né, ele quer que a gente evolua. Então, tudo que acontece são avisos, são lembretes, são notificações para que a gente continue o movimento evolutivo, sem resistência ou apego, sem necessidade de ficar, né, da forma mais difícil, se apegando ao que não faz mais sentido. Porque tudo é movimento, tudo está em constante transformação. Se render a isso, se render ao fluxo, é a coisa mais inteligente que a gente pode fazer. Assim como as estações, assim como na natureza, tudo é cíclico. Gente, acabamos de entrar na primavera, graças a Deus. Olha que coisa boa. Nós acabamos de entrar numa nova estação. Ou seja, essa nova estação, ela move a gente para outras coisas, diferente da estação anterior. Então, não adianta eu querer continuar com as ações, a postura do inverno na primavera, porque a natureza está me movendo, nós somos integrados, nós somos um pedacinho desse universo conectado ao todo, né? Nós estamos intrinsecamente ligados à natureza. Então, quando muda uma estação também, o universo, ele. Nossa, acho que está reconectando aqui, gente. Deixa eu só ver. Ah, acho que voltou. Deu uma pausa na conexão aí. Vamos reconectar, gente. Vamos conectar. Como eu estava falando, o universo ele está movendo a gente sempre para o caminho evolutivo, né? E às vezes a gente quer parar, quer ficar apegado, quer manter velhos padrões que não condizem mais nesse estágio da jornada. Então é muito importante estar atento e estar observando aos sinais que o universo manda. E os acidentes são grandes avisos, são grandes sinais. Vamos mais, gente? Vou falar para vocês sobre as queimaduras. Quando acontece uma queimadura em forma de acidente, pela visão egípcia significa energia do fogo interno transbordando, que pode ser um excesso de paixão, um excesso de raiva ou até realmente uma intensidade excessiva. Eu queimei assim, né, assim um dedinho algumas semanas atrás, posso falar disso, né? Segundo a Cristina Cairo, é o quê? Uma explosão de ira, uma intolerância. Segundo a metafísica da saúde, é uma falta de paciência, um desgaste emocional. E segundo a Louise Hay, são emoções ardentes e raiva reprimida. Então, as queimaduras, elas estão mostrando a esse emocional latente, esse emocional que está fervendo por dentro, que de alguma forma se expressa aí no corpo físico. E aí, obviamente, cada parte, né, cada lugar do corpo que gerou essa queimadura, né, ele vai estar simbolizando algo mais específico que aí a gente pode analisar, né? Mas assim, o que que está mostrando? Que a gente precisa, sabe?
diminuir esse excesso de raiva, às vezes esse excesso até de paixão, porque a paixão é algo muito maravilhoso, mas o excesso dela tende a ir, né, para coisas compulsivas ou intensas demais que o nosso corpo não dá conta. Por isso que sempre o acidente é um convite à pausa. O acidente é sempre um convite à reflexão, à interiorização, a buscar o que que aquilo está querendo te mostrar que você ainda não viu, né? Então, afirmação de cura para quando você sofre algum tipo de acidente relacionado a queimaduras. Transformo minha energia em calor de amor e de criatividade. Então, ó, esse excesso de energia precisa ser transformado, né, em amor e criatividade. Então, bora transformar isso para não precisar ficar se queimando, né? E agora eu vou falar para vocês a causa dos acidentes domésticos, depois eu vou falar dos acidentes de trabalho, né? Os acidentes, quando eles acontecem, gente, no ambiente familiar, no ambiente de casa, no ambiente, né, que a gente considera de casa, né, seja às vezes na nossa própria casa, na casa de alguém da família, né, ainda é configurado, né, como se fosse um acidente doméstico. O que que a visão egípcia traz? Que são conflitos familiares ou energias densas dentro desta casa onde aconteceu. E o que que acontece, né? Segundo a linguagem do corpo, é uma atenção dispersa e tensão com parentes. Então, quando acontece algum acidente, está acontecendo algo que você não está sabendo lidar, é por isso que ocasiona esse acidente, mas é algo em relação aos conflitos familiares ou alguma energia densa que de alguma forma está dentro desta casa, né? Pela metafísica da saúde, é um acúmulo de tarefas, perdão, sem prazer. Sabe quando você está fazendo um monte de tarefa sem prazer nenhum, sem tesão nenhum no que você está fazendo? Isso gera acidentes, né, dentro de casa. E segundo a Louise Hay, é uma falta de cuidado consigo no ambiente íntimo. Porque também, gente, lembra que a casa ela simboliza a nossa casa, corpo também, né? Então é como se você também tá tão distraído ali olhando para as outras coisas e não tá cuidando de si mesmo. Então por isso que acontecem acidentes domésticos. Então, qual que é a afirmação de cura? Se porventura você acabou de ter algum acidente, né, doméstico ali, minha casa é segura, harmoniosa e acolhedora, né? E, gente, sempre recomendo, né? Pelo amor de Deus, se tá acontecendo conflitos, vamos fazer uma sessão de constelação, sabe, uma sessão para que você possa olhar o que que ocasiona esse conflito. Porque às vezes, gente, esse conflito já tá há tanto tempo que você acabou se acostumando com o conflito. E uma tendência do ser humano é de se adaptar, consciente ou inconscientemente. E é algo que chega a ser muito destrutivo, porque a gente se acostuma, inclusive, com o que nos faz mal. Infelizmente, a gente passa a achar que é normal, né, estar num ambiente inflamado, um ambiente cheio de conflitos. E a gente até meio que já se prepara, ai, vou lá para casa de tal pessoa. Mas por que que vai? Né? Então, assim, é nesse sentido, assim, da gente começar a se acostumar com coisas que não precisariam, que podem ser transformadas, ao invés de serem engolidas, né? Então, os acidentes, eles só revelam assim, pausa, olha para isso, né? Reconfigura essa informação para que não precise ser assim. E vou falar agora sobre os acidentes de trabalho, gente. Né, como advogada também, né, como formada em direito, é uma área muito comum, trabalhista, né, de causas na justiça por conta de acidentes de trabalho. Olha que interessante. Tô vendo uma amiga linda, maravilhosa, poderosa nessa live, uma deusa advogada, que eu vou te convidar para uma live para a gente falar só sobre isso. Me veio a ideia agora, hein? Vamos falar aí sobre essas questões trabalhistas aqui correlacionadas com essas informações milenares, né? Olha só o que que significa um acidente de trabalho. É um sinal de que a atividade ela está em desacordo com a alma da pessoa. É uma pressão excessiva que não está respeitando os limites.
É um conflito entre a obrigação e o desejo pessoal. E também uma resistência ao trabalho, uma falta de amor pelo que faz. Então, você já parou para pensar que muitas até causas trabalhistas, né, onde a pessoa se sente vítima, se sente lesada, se sente realmente ali né, lesionada pelo ambiente da empresa, pelo empregador, na verdade só está mostrando que aquela atividade, que aquele trabalho, que aquele ofício, que aquela profissão que a pessoa está exercendo está desalinhado da própria alma ou já perdeu o sentido, já não está mais ressoando com o desejo mais profundo, com a essência da pessoa, com o que a pessoa gostaria de estar fazendo. Então, o acidente de trabalho ele sempre vai revelar isso, né? Ele está revelando essa causa emocional, essa causa energética por trás. Então, qual que é a afirmação para a gente equilibrar quando não se pode ainda mudar esse trabalho, quando precisa fazer um plano de transição de carreira, quando a pessoa, né, teve um acidente, está insatisfeita, está mostrando ali que está conflitando o desejo pessoal com a obrigação já contratada, né, que aquilo não está mais prazeroso, não está mais sendo algo que faz a pessoa feliz. Usa essa afirmação para você pelo menos se centrar e se alinhar para que você possa fazer as mudanças necessárias no devido tempo, com planejamento, com organização, né? Então a afirmação é: trabalho com equilíbrio, respeito meus limites e me permito criar. Gostaram? Então, bora lá, bora para último tópico dos tipos de acidente que eu vou trazer hoje nessa live, que são esses acidentes repetitivos. O que que acontece? Sabe aquele acidente que a gente sempre faz do mesmo jeito, que sempre, entre aspas, sem querer, a gente acidenta aquela parte ou aquela questão, né? Da mesma forma. Então, acidentes repetitivos, eles estão mostrando um padrão kármico ou uma lição ainda não aprendida. O corpo insiste até que haja consciência. Até que você tome consciência, você vai continuar se acidentando da mesma forma. Né? Também significa uma persistência no mesmo erro emocional ou no mesmo erro mental. Pela metafísica da saúde, significa bloqueios profundos e resistência à mudança. E ainda, né, pela Louise Hay, uma forte autopunição e crença de não merecimento. Então, quando você está enfrentando acidentes repetitivos, né, pelo conhecimento egípcio, pode simbolizar um padrão kármico ou uma lição que precisa ser aprendida, né? Pela Cristina Cairo, linguagem do corpo egípcia, significa uma persistência no mesmo erro emocional ou mental. Então, gente, bora ressignificar tudo isso? A gente não precisa aprender pela dor, pelo sofrimento o tempo todo, gente. O convite da live da cura é sempre que você tome consciência do que você não sabia, para que você possa ser o autor, o protagonista, a autora, a responsável por trazer novas soluções para a tua vida, né? Então, a afirmação para quando você identifica que está passando por muitos acidentes repetitivos é: aprendo com cada experiência e escolho novos caminhos com consciência. Então, olha que bacana, gente. Eu vou trazer para vocês agora algumas afirmações de cura sobre acidentes em geral, que você pode aí pôr num post-it, pôr no espelho, pôr na geladeira e escrever várias vezes, falar em voz alta, dizer no espelho para você mesma, né? Então, né, para que você não atraia mais acidentes, para que você não se, né, não precise passar de forma dolorosa pelos acidentes, que você possa, afirmar isso para você, né? Afirmações de cura sobre os acidentes. Estou atenta e presente em cada passo que dou. Libero a necessidade de me punir. Eu escolho viver em paz. Meu corpo é protegido e seguro em qualquer situação. Aceito os caminhos da vida com confiança e serenidade. Muito bom, né?
E agora, gente, para fechar essa live, que quem me provocou para essa live, olha só, foi uma amiga maravilhosa que eu amo, também minha cliente de terapias, de sessões de transformação sistêmica, que trouxe, que teve recente em casa um acidente, né? Então, ela me provocou para saber a causa, né? E eu amo muito, tá, gente? Essas minhas clientes, essas minhas deusas que realmente buscam entender o que está acontecendo, buscam o significado, buscam o sentido para que possam fazer diferente. Então, o que que aconteceu? Ó, essa pessoa maravilhosa, ela teve uma queda em casa, onde ela escorregou, né, num piso molhado e acabou machucando, né, ali deu uma deslocada no joelho direito. Então, trazendo esse caso específico para vocês entenderem daí a precisão cirúrgica que esse conhecimento milenar traz, né? Então, o que que significa? O lar é o símbolo do íntimo, da base emocional. Então, quando um acidente acontece dentro de casa, ele aponta para conflitos internos ou questões familiares. Então, é como se o corpo mostrasse que algo escorregou da pessoa. Algo escorregou de si mesma, sabe? E o chão molhado significa o quê? Que são as águas, as emoções, né? Então, cair no molhado sugere que essas emoções estão transbordando e tirando o chão da pessoa. Então, quando ela cai nesse chão molhado, por conta o quê? Dessas emoções que estão transbordando, que revelam um conflito, né? Que revelam um conflito interno, ela acabou batendo o joelho direito, né? E deslocando ali, gerando muita dor nesse joelho direito. Então, o que que simboliza? Né? O joelho é a flexibilidade, é a humildade e a capacidade de se curvar diante da vida. Então, quando há lesão no joelho direito, né, ela está simbolizando o quê? Dificuldade em ceder, orgulho ferido ou ainda resistência a se adaptar. E por ser especificamente, né, do lado direito, pelo conhecimento egípcio, significa um conflito com a energia feminina. Pode simbolizar, né, ser representada pela mãe ou por mulheres no geral. Também um conflito com o acolhimento, com a intuição, com a entrega, que são energias femininas. Pode estar ligado à dificuldade também de se abrir para receber cuidado, apoio ou amor. E esse deslocamento, né, do joelho significa que algo saiu do lugar. Indica que ela se afastou do seu centro natural de apoio, forçando demais uma postura que não condiz com a sua essência. E aí, fazendo uma interpretação interligada, né? O corpo da pessoa está simbolizando o quê? Ela está carregando emoções não olhadas dentro de casa ou em relação a mulheres da vida dela, ou da própria feminilidade, tá? A dificuldade em ser flexível, em aceitar ajuda, ou talvez uma rigidez diante de situações que pedem mais entrega. E também significa que a queda foi um chamado para parar, repensar atitudes e emoções e voltar a se alinhar com a sua sensibilidade e com seu autoacolhimento. Então, amiga, cliente linda, maravilhosa, que eu amo, deusa poderosa, afirmações de cura para você praticar e ajudar na recuperação desse joelho, para liberar a dor. Eu sei que você já está fazendo muitas coisas maravilhosas, né? Como algumas práticas aí físicas mesmo, né, para estar recuperando o joelho, mas use essas afirmações de cura que vão poder te apoiar e complementar o seu processo de cura e de integração disso que aconteceu, né? Então vai lá, anota aí, vou te mandar depois. Eu me permito ser flexível e confiar no fluxo da vida. Equilibro minhas emoções e caminho com segurança e suavidade. Recebo e acolho o cuidado feminino em minha vida. Ai, é isso, gente. Respirem, respirem. Quero saber como foi para vocês lidarem com essa informação de que os acidentes não são acidentes.
de que nada é acidental, por mais que tenha esse nome e que pareça ser um mero acaso, um mero, né, acontecimento isolado, que, né, não tem nada a ver com o contexto do que eu estou vivendo internamente, por mais que isso pareça que é assim que é tratado de forma geral um acidente, né? Então, me contem, eu quero feedbacks, eu quero comentários. Fiquem à vontade para me mandar no privado também. Manda aqui, gente, no perfil do Círculo das Deusas, se você já teve algum tipo desses de acidente, ou se você teve algum acidente até que eu não mencionei aqui, né? Algum outro tipo de acidente que eu não citei, que você queira que eu complemente, que eu te mande essa informação, esse significado. Vai ser um prazer poder contribuir com a sua cura, tá? E quero saber também se fez sentido para você, se quando você recebe essa informação, compreende essa informação sem resistência, né, analisando internamente, se você consegue compreender qual é a nova postura que você pode escolher ter para evitar que se repitam os acidentes que você já teve ou já conheceu, né? Porque a intenção dessa live da cura é realmente te dar ferramentas, consciência, para que você possa escolher fluir com a vida sem acidentes, né? Fluir com a vida com leveza, sendo guiada, sendo conduzida, né, por uma consciência mais expandida que não está na vítima, mas que assume de volta a autoria e o protagonismo da própria história, né? Então, foi um prazer compartilhar com vocês. Gente, eu tô preparando muita coisa linda para compartilhar com vocês. Aqui na comunidade do Círculo das Deusas, olha, só tem muita coisa linda para compartilhar nessa comunidade. Essa comunidade que oficialmente ela nasce agora com essa primavera, com essa entrada de estação, porque ela vem desse florescimento também da minha alma, desse florescimento de todo o meu trabalho terapêutico que eu venho fazendo comigo mesma nesses últimos anos da minha vida, né? Integrando todas essas ferramentas que eu venho acessando, né? E também, gente, tudo que eu compartilho com vocês vem de tanto aprendizado dessa alma que tá só buscando evoluir. Com tantos erros e acertos, a gente vai integrando, né, o inconsciente e o consciente, a nossa luz e a nossa sombra. Quanto mais a gente integra, mais fluidez tem no caminho. Então, eu tenho novidades em breve. Já já eu compartilho mais com vocês, que além da nossa comunidade, né, além das sessões de transformação sistêmica, que você sabe que é um atendimento que eu faço tanto para pessoas quanto para empresas, né, com a constelação organizacional também, para alinhar ali o campo sistêmico do seu negócio. Eu estou preparando uma mentoria muito especial, já dando spoiler aqui. Logo, logo vocês vão conhecer também, né? Esse servir, esse novo projeto que está chegando aqui para o mundo nessa primavera. Então, se o que eu tenho trazido aqui para você tem te despertado algo aí, tem acendido uma chama no seu coração, tem te movido de alguma forma, ou pelo menos te gerado algum incômodo, algum desconforto, é só um pedido da sua alma para cura, para transformação, para que você possa se movimentar para a solução, olhar para a solução, olhar para as formas que você pode encontrar, né, de solucionar. E se você se conecta com a minha energia, com o que você pode, né, presenciar aqui por esse Instagram ou pessoalmente, né, me manda um direct, que vai ser um prazer poder te atender, poder te guiar, poder ser tua mentora em qualquer momento da jornada em que você esteja, né? Então foi um prazer, uma honra essa live de hoje. Aguardo feedbacks e comentários e também aguardo sugestões do tema da semana que vem na próxima live da cura. Então até a próxima e gratidão.